começou na minha turma, não é? O Daniel também. Mas o Sabá era fera desde pequenininho, então eu conto isso muito, que ele começou na minha turma, aí depois repetiu, ficou na turma do meu irmão mais novo, Tatá, depois ele ficou na turma da minha prima Rosane, quer dizer, ele pegou a minha família inteira. Só ele ia repetindo, a gente ia passando. Pô. Mas ele acabou que, como era um colégio lá em Copacabana, um colégio assim tradicional e tal, eu acho que ele não ficou 5, 6 anos, porque ele foi expulso com meu irmão, inclusive. Como ele foi expulso, uma hora aí, se passar um pouco aqui, eu conto. Mas agora dá até difícil de contar. Essa história você vai ter que contar, vou pensar. que essa história daí é braba. Essa eu vou pensar. Mas uma que eu lembro dele, que ele sempre foi magricelinho, né? Depois que ele cresceu e tal, ele agarrou o dedo do inspetor que apontou para ele, ele virou, o sujeito ajoelhou, quebrou o dedo do cara. Quebrou o dedo do cara? Quebrou o dedo do cara. Aí foi expulso? Não, aí ele foi suspenso, porque depois ele ainda fez mais merda. Mais merda? Teve. A gente costumava, no horário do recreio, tinha as mangueiras lá no coisa, era a guerra de manga. Um dia você pergunta o Friedman como é que era isso. Até professor que não via, não estava olhando, tomava manga nas costas, aquela Carlotinha, aquela pequenininha. Ele voava, voava, ele já aprontava bastante. E, Berenguer, da época do arpoador, do Pia, Saquarema, tem alguma história, alguma coisa que te lembra aí? O que mais tem é a história do Sabá, né? Multimodal, como eu brinco. O Sabá era multimodal, né? Ele jogava em todas as posições. Ele pegava onda com a gente de manhã, de noite ia para balada, era da noite, era do dia, era do surf, do voo livre, da televisão. Mas eu convivi mais com ele na época do surf mesmo, né? E um pouco no voo livre, porque ele andava muito com o Beto Dourado, mas aí já mais com o meu irmão Bento, né? Porque eles eram mais... Era de campeonato de voo livre, essas coisas assim, enfim. 3 amigos dele que a gente estava falando ali, fazendo uma resenha, que já partiram, né? Era o Beto Dourado. Quem mais? Curumim. Davi Street. PP também, né? PP, né? Gozado. Essa geração já está lá no céu. Por isso que vai ser, Daniel, uma festa no céu. Vai encontrar toda a galera, Renan Pitengui, André De Biasi, Claudinho... Não, André não, cara. O André... Não, desculpa. André Pizzales. André Pizzales e o Renan Pitengui. Hollis Grace, né? Afrânio, né, cara? Maraca. Aí, Marigô, vai ter festa no céu? Com certeza. Maior galera querida, né? Cara. Mó barato lembrar dessas feras todas aí. Não, e é gozado que a gente está aqui nesse plano atualmente, que uma hora vai chegar a hora da gente, a gente vê que tantos amigos mas enquanto isso, vamos fazendo podcast. Então vamos aí. Então qual é a história? Cara, eu na verdade, eu sou muito mais não, mas sou mais jovem do que vocês, né? Mas não pouquinho, parece, né? Não parece não. Pouquinho. E o Sabá, eu me lembro dele, né? Metralhinha. Não, eu era da turma abaixo. Metralhinha. Tinha uma fama, tinha um apelido, né? A nossa turma de Metralhinha, né? Era abaixo da nossa. Quem não sabe, Metralhinha é aquele do Walt Disney, aqueles ladrão ali. Era a nossa turma de baixo de vocês. Então vocês eram, pra mim, vocês eram meus ídolos, né, cara? Esse lance que o Sabá foi expulso, que não gostava de escola, acho que agora tem um nome, parece que é TDAH, né? Eu tenho isso também, porque eu não... E o Bocão outro dia falou isso também, que não consegui ir pra escola. A atração que a gente tinha por esporte era muito grande. E eu me lembro, a primeira vez que eu vi o Sabá, né, cara? Eu tava na Joaquim Nabuco, né? Eu morava no prédio do Serginho Ratinho. E o Sabá era aquele cara enorme, grande. Moleque, eu devia ter uns 12 anos de idade, 13 no máximo. Tava com a minha prancha de surf. No lado contrário, lá onde morava o Broca e a Cristina, eu morava do outro lado. Tava com a prancha, aí passou o Sabá de bicicleta, né? E falou assim, surfboard! Eu falei, pô, nossa, falou com a gente, né? Foi a primeira vez que o Sabá se dirigiu a gente, né? E depois eu ia muito pra Saquarema com o Fred Bomba, de motorista, né? O Fred Bomba tinha um motorista. Fredinho. Tinha uma casa em Saquarema Fredinho, também. Irmão do E eu Duval. cheguei uma vez em Saquarema, tava o Sabá no meio do mato fazendo um catar de karatê. Foi assim que eu comecei, né? Não era meu amigo ainda, não era meu amigo. As histórias depois que nós nos tornamos amigos e tudo, tem uns podcast aqui, uns podres, né? Que ele até foi muito gente boa comigo, que eu cometi alguns enganos, né, na juventude, e ele me salvou de umas paradas brabas lá. O Sabá, o Sabá tem um coração muito grande, né, cara? Eu me lembro que depois, no último negócio que eu tinha um restaurante, né, cara? E ele foi lá pra me ajudar. Azeitona? O Azeitona aí foi me levar num construtor que tinha ali na área, ali, que na Barra, né?
e para eu vender umas quentinhas pro construtor. Aí ele falou assim, esse cara já fez muita besteira. Aí falou os nomes das besteiras, né? Fiquei com a vergonha. Esse cara fazia isso, fazia aquilo, usava aquilo, caraca. Na frente de um cara, todo um executivo. Mas hoje ele mudou. Hoje ele mudou. Por isso é que você tem que ajudar ele. Quer dizer, ele tinha um jeito, né? A cara dele, isso. Ele era muito Essa louco. quentinha, eu acho que ele me procurou para vender quentinha lá na construtora. Era ele o empresário? Não. O empresário eu estava de frente com ele, não era não. Esqueci o nome do... Mas ele era uma marca forte. Ele queria ajudar um amigo. Eu fiz um podcast com ele. Eu também já fui. Eu fui de um programa chamado Os, no canal Ru, que era do Bocão e do Antônio Ricardo, né? E eu chamei ele. Parece que o Antônio Ricardo tá meio grilado. Por que você vai chamar o Sabá? Eu falei, pô, o Sabá é uma personalidade, né? Aí no meio do podcast, eu, porque você foi viciado. Aí eu falei, caraca, que isso? O que eu vou falar agora? No meio do negócio. Viciado em esporte, você fez muito esporte. Aí eu fiz, ufa, porra, meu irmão, que papo é esse, né, meu? Então o Sabá tinha esses negócios, cara. Ele te ajudava, mas de vez em quando te dava uns cortes violentos, né, cara?